evangelho de fariseus. A música Evangelho de Fariseus, cantada pela cantora Aimee, viralizou de um jeito, meu amigo, que a cristandade está empolvorosa. De um lado, alguns que disseram lacração adolescente e esquerdismo no meio evangélico. De outro, outras pessoas afirmaram o seguinte: não, isso é Deus confrontando a igreja. Às vezes as coisas não são assim, sabe, preto e branco. Elas são cinzas, ou seja, às vezes não temos apenas duas opções, certo ou errado. Às vezes temos uma mistura ali, coisas boas e coisas não tão boas. Essa é a minha opinião. O que será? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos começar pela primeira parte. A primeira parte é a questão da primeira estrofe. A questão da Amazônia daqui a pouquinho, aguenta aí. Primeira estrofe, que é uma crítica à questão de como que muitas vezes nós como igreja podemos ser egoístas e buscarmos a Deus apenas por nós mesmos e nos esquecemos do mandamento da grande comissão de pregarmos o evangelho, de nos preocuparmos com o próximo. Então, essa seria a primeira questão aí, uma crítica a um evangelho comercial, em que tanto o pastor como a ovelha, eles fazem um comércio. É o comércio da fé, onde o fiel ou cliente paga por um serviço espiritual. A pessoa até contribui, mas só porque ela ouviu que ela receberá muito mais e por aí vai. O gasofilácio, nesse sentido, se torna uma bolsa de valores. E o dízimo importa mais do que os corações, como a cantora disse. O dízimo importa mais do que os corações denota que, desde que se faça o ritual, coloque a oferta, Deus vai ouvir e abençoar. Ora, eu acredito que não tem como criticar uma fala dessa, eu acho que isso acontece. Você percebe essa crítica vista na canção, você também a vê em boa parte da Escritura. Deus fazendo a mesma crítica por meio de seus profetas ao seu povo. Eu sei que teve gente dizendo que a igreja não precisa de gente apontando seus erros. Ora, mas o que os profetas fizeram se não apontar os erros do povo de Israel? Houve dois profetas em Israel ao mesmo tempo, Ananias e Jeremias. Ananias, ele não apontava os erros de Israel. Jeremias, sim. Por isso, Jeremias, ele foi até preso. Talvez foi acusado de ser polêmico, de querer lacrar. Jeremias, você não pode falar isso publicamente. É algo que só nós aqui, os sacerdotes ladrões, nós devemos lidar. Ninguém deve falar, não. Resultado, a pregação sem crítica de Ananias, essa foi ouvida. E a pregação, sem crítica nenhuma de Ananias, deixou o povo confortável em seus pecados. Por isso, Deus enviou a Babilônia para violentar as mulheres, trucidar as crianças, assassinar os homens e exilar como escravos aqueles que restaram. E tudo isso por conta de uma pregação do amor, sem crítica de Ananias. Então, esse papo de que não pode falar publicamente os pecados do povo de Deus, isso não existe. Se fosse assim, não teríamos a Reforma Protestante. Lutero colocou as suas 95 teses para todo mundo ver. Mas, pastor, tem muitas igrejas que não são assim, que ajudam e ajudam muito. Eu sei. E acredito que a música trata da falsa igreja. A música não é uma crítica ao evangelho, à igreja verdadeira, mas ao evangelho de fariseu. Não é isso que a canção canta? Não é isso que a canção declara? Tanto que na própria bancada do programa em que a Aimee se apresentava, um homem que ajuda várias crianças, ele não ficou ofendido. Ontem eu estava pregando lá em Uberlândia. E perguntei ao pastor Libório, meu amigo, um abração para você, meu querido. Eu perguntei para ele se ele havia ficado ofendido com essa parte da música em que a Aimee diz que o reino virou negócio. E ele, que sustenta vários missionários pelo mundo, ele não ficou. Ele entendeu que a música trata do evangelho dos fariseus, não do genuíno evangelho. É uma crítica às falsas igrejas, é uma crítica a uma atitude que muitas vezes nós podemos ter. Então, não tem nenhum problema. Mas, pastor, muitos hereges gostaram da música. Isso não seria uma evidência de que ela está completamente errada? Ora, esses mesmos hereges também dizem gostar de Jesus. Jesus, então, é falso? Já que eles gostam? Não, é que eles distorcem a palavra de Deus. Então, a música também pode ser levada... E aqui, segura a questão da Amazônia aí, tá? Então, a música também pode ser... Essa parte aqui, também pode ser distorcida para o mal. Mas, pastor, talvez você não ache que a música deveria ser composta de um modo assim a dizer claramente que não são todas as igrejas? Ora, a música é uma poesia. Não é uma pregação exaustiva, não é uma exposição exaustiva de um assunto. Então, muitas vezes se comunica as coisas através de símbolos. Como, por exemplo, eu acredito que aqui está ali, ó, o evangelho dos fariseus. O reino se tornou um negócio. Onde? No evangelho dos fariseus. Mas tá, mesmo que fosse mais explícito a questão,
dizendo, olha, peraí, tem igrejas que são boas e tal. Creio que os malignos usariam para atacar a verdadeira igreja de qualquer forma, assim como usam as palavras do próprio Cristo até hoje. Martin Lloyd Jones disse que toda a doutrina bíblica é perigosa. Com isso, ele não quis dizer que a Bíblia é perigosa em si mesmo, que a Bíblia tem erros, mas que mesmo quando ensinamos corretamente um assunto bíblico, o coração maligno é tão terrível que ele pode pegar uma coisa boa e levar para o mal. Portanto, esse trecho, eu não vejo nenhum problema, acredito que deve ser dito mesmo, e a gente sabe que tem um monte de gente que fazendo coisa boa. Eu sei de igrejas que compram, em países do Oriente Médio, por exemplo, que compram pessoas que são escravizadas, compram para libertá-las. Igreja, pagando isso com dízimo. Então, não, eu vejo que existe sim as boas ações, mas ela falou assim mesmo, falou, o reino se tornou um negócio, e disse isso é o evangelho dos fariseus. Assim como, por exemplo, Isaías, em Isaías capítulo 1, 2, ele fala, olha, vocês se tornaram uma nação pecaminosa. Isso significava dizer que não existia ali ninguém bom em Israel? Claro que tinha. Mesmo assim, Isaías falou assim, olha, vocês se tornaram uma nação pecaminosa. Isso não significava dizer que não havia gente boa ali, mas o Elias se utilizou dessa linguagem ali. Então, eu acredito que essa parte, eu não vejo nenhum problema nessa parte. Isso não anula as boas coisas que são feitas, mas, enfim. E tem mais, a preocupação com o próximo, que é o tema dessa estrofe, é algo que sempre deve tomar conta de nossos corações. Ou você acha que estamos tão ricos espiritualmente que não precisamos de nenhuma crítica? Vamos falar da boa igreja, vai. Mesmo a boa igreja. Estamos tão ricos espiritualmente que não precisamos de nenhuma crítica? Lembra quem disse isso? Laodiceia. E este era exatamente o espírito do fariseu, que se achava tão puro, não passível de críticas, que eles mataram aquele que teve a coragem de publicamente expor os pecados deles. Ou seja, isso é farisaísmo. Eles se achavam santos e por isso acreditavam que não podiam ser criticados. Se você pensa como eles, pois bem, que você não pode ser criticado em hipótese alguma, pois bem, você vestiu certinho a carapuça do evangelho do fariseu. Outra questão muito importante da música foi o link que ela fez com a questão da ilha de Marajó. A gente sabe que crianças são sequestradas para servir de prazer a homens endemoniados. Lembra quando a Damares falou sobre isso? A esquerda massacrou a Damares. Massacrou. Cadê a prova? É mentira! Lembra do filme Sound of Freedom, que foi lançado recentemente? Que retrata algo parecido com aquilo que a Damares falou, com aquilo que a Aimee está cantando? Pois bem, a esquerda massacrou o filme. Opa, então, tá vendo? Pelo menos aqui, nesse ponto, não dá para dizer que a música foi panfletagem esquerdista. E calma, vou falar da Amazônia. Tá vendo? A esquerda, ela não gosta de que se critique essas coisas terríveis que acontecem com as crianças aí pelo mundo. E pense bem, quantos de nós conhecíamos essas coisas antes do filme, Sound of Freedom, da Damares? Então essas coisas têm que ser faladas sim. E é assim que assuntos se tornam importantes no imaginário das pessoas, que mobilizam políticos e a sociedade. Tem que falar mesmo. Tem que falar por meio do filme, por meio de um político como a Damares, por meio de canções. Então é isso. Eu acredito que essa parte aqui é legal. Mas, como eu disse, que as coisas nem sempre são preto e branco, certo e errado, às vezes é um pouco cinza, às vezes tem algumas coisas corretas e outras nem tanto. Vamos agora para a parte da Amazônia está queimando, é o refrão, se não me engano, até da música. Vamos lá. A primeira coisa a se dizer é que há uma indústria do meio ambiente que lucra horrores com desinformação. Ou seja, por trás dos discursos de amor pelo meio ambiente, há amor pelo dinheiro. O fundador do Greenpeace, Patrick Moore, uma das maiores, eu acho que é a maior ONG do mundo aí, enfim. Ele disse em entrevista ao Brasil Paralelo exatamente isso. Ele explicou que o Greenpeace, a organização que ele ajudou a criar, se tornou uma agência do mal, uma agência de corrupção. O orçamento do Greenpeace gira em torno de 1 bilhão por ano. Existem mais de 30 mil ONGs no mundo ligadas à causa do meio ambiente. Segundo a Johns Hopkins University, se todas as ONGs fossem uma nação, elas seriam a 5ª maior economia do mundo. É muito dinheiro. Agora, olhe que coisa interessante sobre as grandes nações, como por exemplo a França, do Macron. Lembra que ele falou que a Amazônia estava em chamas? As nações europeias não têm quase nada de mata preservada. A Europa conserva 1%, Estados Unidos 19%, Brasil 66%. Tudo que se planta no Brasil ocupa 9% do território nacional. Holanda 60%, Alemanha 50%. Mas essa galera tá preocupada com o estado do Amazonas, que tem 97% do seu território preservado. Aldo Rebelo, que trabalhou ativamente nessas questões, falou sobre a questão da Amazônia. Ele disse o seguinte: não há desmatamento fora de controle na Amazônia. Isso é impossível. No estado do Amazonas,
a mais de 1.600.000 quilômetros quadrados, mais de 5 vezes a Itália e mais de 3 vezes a França. No estado do Amazonas, se você for reunir o que tem de agricultura e pecuária e de infraestrutura de cidades, tudo isso não chega a 3% do território. E não tem como ser alterado. Se você for ampliar qualquer coisa, você terá que deixar 80% intacto. É isto que está às vésperas de um desmatamento? O jornalista Augusto Nunes disse que sobrevoou o Amazonas. Patrick Moore disse o mesmo, que sobrevoou por horas. Não tem uma floresta em chamas. Então, por que a desinformação, como se o apocalipse da floresta amazônica fosse acontecer amanhã? A tese ventilada no documentário do Brasil Paralelo, Cortina de Fumaça, há uma cortina de fumaça para proteger o agro de outras nações, como, por exemplo, Estados Unidos e França. Em 2009, um documento, Farm Here, Forest There, fazenda aqui, ou seja, lá para eles, né? Fazenda para eles, floresta para nós. Esse documento deu uma pista do porquê essa pressão contra o Brasil. Fazendeiros americanos estariam pressionando os Estados Unidos para pressionarem o Brasil para pagar uma espécie de taxa ambiental e assim encarecer a agricultura brasileira. Enquanto os brasileiros preservam, os americanos produzem. E esses empresários, então, financiam ONGs que pressionam o governo e a mídia para segurar ou encarecer a produção brasileira. A Forbes publicou uma matéria intitulada O Veto de Macron ao Mercosul, que era um tratado de livre comércio. O veto de Macron ao Mercosul. E na matéria eles se perguntavam se os incêndios na Amazônia não são, na verdade, uma cortina de fumaça para protecionismo, para proteger as empresas deles, a agricultura deles. A França recebe 7 bilhões em subsídio. Macron começou a ser pressionado por agricultores franceses. No documentário Cortina de Fumaça do Brasil Paralelo, eles mostram um vídeo dos agricultores franceses vaiando o Macron, pressionando para proteger o mercado, o negócio deles. E, óbvio, querer acabar com o nosso. E é engraçado que também tem essa questão sempre da esquerda por trás das questões ambientais. Aí tem o que a gente chama de melancia, ou seja, verdinho por fora, preocupado com o meio ambiente, mas por dentro vermelhinho, comunista. Qual era a ideia? Durante a Guerra Fria havia uma disputa entre União Soviética e Estados Unidos para ver quem produzia mais. A União Soviética perdeu. Todo mundo morria de fome lá. O capitalismo produz mais. Aí então, a esquerda, o comunismo mudou de estratégia. Agora eles disseram, não é verdade, vocês produzem muito, vocês produzem tanto que estão acabando com o meio ambiente. Portanto, muitas e muitas vezes a gente vê isso aí. Não é uma preocupação de fato com o meio ambiente, é simplesmente, de novo, esses comunistas que querem nos matar. Portanto, eu não acredito que a Aimee seja uma lacradora, eu acredito que com ela pode acontecer o que acontece com um monte de brasileiro honesto, gente de bem, que reproduz algumas ideias por pura desinformação. Porque é um massacre de desinformação. Por exemplo, é por todos os lados, É o piloto de Fórmula 1, o Hamilton, falando do apocalipse da Amazônia, é o cantor famosinho, é o ator de Hollywood, enfim, é o lacrador, é a grande mídia o tempo todo, amanhã é o apocalipse da Amazônia. Então, são as ONGs que recebem milhões, sabe, milhões e milhões e milhões, fazendo fake news, protestos mentirosos, enfim. A gente acaba sendo refém de tanta desinformação. E olha que coisa interessante, o agro brasileiro alimenta quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Ou seja, explorar mais a nossa terra para plantar significará mais gente com comida barata na mesa, o que literalmente salva pessoas. Mas essa galera do preserve a floresta e deixe morrer os homens são os mesmos do salve a tartaruga e matem os bebês. Ou seja, por trás do Amazônia em Chamas, há uma doutrina demoníaca em que se coloca a natureza, e se coloca de maneira falsa, obviamente, eles não estão nem aí para a natureza, se coloca a natureza acima do ser humano. Sim, está errado, afinal, o homem é a maior riqueza da natureza. Portanto, eu discordo desse ponto da música. E tem a questão também ali que me pareceu falar sobre aquecimento global, quando ela fala sobre superaquecido. Se for essa ideia aí do duplo sentido para falar do egoísmo dos falsos crentes, associado ao aquecimento global, né? Porque ela fala lá, os animais se vão, e aí os crentes superaquecidos para não sei o quê. Enfim, então parece aí, se for isso, né, o duplo sentido para falar do egoísmo dos falsos crentes associado ao aquecimento global, basta lembrar que aquecimento global é outra fake news que segue os mesmos parâmetros, aí muito parecido com a questão da Amazônia. Por fim, a gente sabe que a esquerda pegou a pauta das questões sociais e age com, assim, uma espécie de monopólio do bem. Ela que tem o monopólio do bem. De modo que qualquer um que cite alguma questão social, sempre manifeste alguma preocupação com alguma situação de miséria na sociedade, essa pessoa deve receber a pecha de comunista. Mas a gente tem que separar as coisas.
Há sim, no meio evangélico, esses progressistas, esses esquerdistas disfarçados, demônios que se passam por anjos. Mas isso não anula o fato de que, quando o evangelho é pregado, quando a igreja é igreja, a sociedade é tocada para o bem, sim. Basta olhar a história da fé cristã para notarmos que o crescimento do evangelho trouxe progresso para a sociedade e atenuou inúmeras desgraças que aconteciam no meio da sociedade. Com a expansão do evangelho, acabou-se aquele costume de marcar prisioneiros com ferro no rosto. Leis contra o aborto foram feitas, o fim da escravidão, mais uma infinidade de outros direitos conquistados debaixo do guarda-chuva da genuína fé cristã. Tudo isso e muito mais um monte de conquistas sociais que foram realizadas a partir da influência da fé cristã no mundo. Portanto, não deixemos as falcatruas da esquerda roubar o nosso desejo de procurar a paz da cidade como ordenou Jeremias ao povo da Babilônia, lembra? Não deixemos que a esquerda roube o discurso de amor ao próximo, porque ele é nosso, ele é de Jesus Cristo. Mas e aí? O que você achou da canção? O que você achou do meu vídeo aqui? Pode deixar o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.